Aleluia, bom dia, gente. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui nessa manhã, amém? Levante mais um pouquinho aí, nós vamos adorar. Vocês estão prontos? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque hoje nós saímos da nossa casa para nos reunirmos em Teu nome, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, para Te adorar, para Te louvar, para receber as Tuas instruções. Obrigada, Pai, como Tu és bom. Levante suas mãos, queridos, em rendição a Ele. Aleluia. Oh, Paizinho, nós estamos aqui, os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o Senhor, ouvir o Teu Espírito Santo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fazer filhos do Senhor em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, nós queremos Te honrar com as nossas vidas, nós queremos Te honrar com as nossas ações, nós queremos Te honrar com os nossos lábios. Ah, Senhor, que a nossa vida glorifique o Teu nome, que a nossa casa glorifique o Teu nome. Vim para adorar-Te, vim para dizer que és meu Deus. Diga isso, queridos. Totalmente amável, totalmente digno, Totalmente, Jesus, tão maravilhoso. Eu vim nós viemos, Senhor, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Ah, aleluia! Nós viemos para adorar Ele, nós viemos para bendizer o Teu santo nome. Vocês estão prontos para receber a instrução do Senhor? Aleluia! Então dê um brado de vitória, de glória, de aleluia, de honra, de glória a Ele que é digno. Cheira, bra, 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 dobro, bro, bro, des. Aleluia! Você pode se assentar dando glórias a Ele, ao Senhor nosso Deus. Cheira, bra, 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 dobro, bro. Aleluia. Vocês estão prontos para ministrar comigo hoje? Amém? Vocês ficam aí. Segura. Se os diáconos quiserem trazer uma cadeira para o pessoal que está em pé, por gentileza. Queridos, hoje eu vim falar algo que o Senhor ministrou ao meu coração e Ele tem ministrado ao meu coração diariamente sobre isso. Confiar, honrar, obedecer não é um sentimento, nós sabemos, é uma decisão. Nós decidimos honrar ou não honrar, obedecer ou não obedecer. Não é verdade? O Senhor não nos obriga nem a amar Ele. Ele não nos obriga nem a amá-lo. Porque se Ele nos obrigasse, era como se nós fôssemos marionetes e Ele conduzisse tudo, mas Ele nos dá o poder de livre escolha. Decida. Bênção ou maldição. Mas Ele deixa claro, Ele fala pra gente, escolhe a vida. Amém. Então vamos lá, vamos para a palavra hoje. Eu quero que você abra 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 1 e 2. 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 1 e 2. E eu gostaria que você ficasse conectado a essa palavra, conectado ao que o Senhor quer falar ao seu coração, ao meu coração nessa manhã. Amém?
Se você achou, dê um amém bem forte aí. Ih, foi fraco. Vou esperar. Aê, todo mundo achou? 2 Crônicas, o capítulo é o 20 e o versículo é o 1 e o 2. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. O que essa história, o que 2 Crônicas 20 vai contar? Vai contar que o rei Josafá e o seu povo estavam diante de uma guerra. Eles foram avisar ao rei Josafá que estava vindo o povo de Moabe, os moabitas e os amonitas contra eles. E os amonitas e os moabitas eram muito numerosos. Ou seja, o exército que estava vindo guerrear contra Josafá era muito numerosos. Muita gente. E aqueles que estavam com Josafá, eles eram poucos. Quando Josafá ficou sabendo daquela notícia, Josafá era o rei, correto? Amém? Ele era o líder? Ele era o comandante ali naquele momento? Era. Mas quando ele ficou sabendo daquela notícia, ele não sabia o que fazer. Tá tudo bem quando nós não tivermos todas as respostas. Tá tudo bem quando nós, porventura, em alguma situação, não souber o que fazer. Porém, nós iremos recorrer àquele que sabe todas as coisas. E Josafá recorre ao Senhor e ele ora. E ele diz assim: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os povos da terra, e na sua mão há força e o poder. E em nós, Senhor, em nós não há força perante essa multidão que vem contra nós. Porém, e não sabemos o que fazer, mas ele vai dizer: porém os nossos olhos estão postos em ti. Porém os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Os nossos olhos, a nossa expectativa, a nossa convicção está naquele que sabe todas as coisas. E ele convoca o povo dele. Os liderados, o povo da igreja, os irmãos. E ele convoca o povo e diz assim: ei, deixa eu falar para vocês, igreja, povo, né? Irmãos, reúnam comigo. Reúnam comigo. E o povo, vocês acham que obedeceu ou não? Pode falar, gente, obedeceu ou não? Não? E ele disse assim: reúnam comigo. E ele disse mais: ninguém come e ninguém bebe até Deus nos responder. Queridos, você entende que o comprometimento de uma missão está muito com o líder, mas está muito com a equipe também? Vocês entendem que o comprometimento da missão, que nós podemos comprometer a missão? Vocês entendem que existem dois lados da equação? Por exemplo, um lado é nós, o outro é de Deus. Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. E aquele povo poderia muito bem dizer assim: o quê? Está vindo uma grande multidão, armados até os dentes, armas, cavalos, lanças, fogo contra nós, e você quer que nós reunimos aqui e ainda fala para ninguém comer e ninguém beber até Deus responder? Você acha que aquele povo obedeceu ao líder, ao rei Josafá, aquele que tinha a instrução, aquele que estava à frente de um grande exército? Ou pequeno naquele momento, né? Que eles não eram muitos. Mas deixa eu contar para você, o povo obedeceu, ficou todo mundo reunido no mesmo lugar. E a instrução era: ninguém come e ninguém bebe até Deus nos responder. Será que nós nos comprometeríamos assim se o nosso líder, se o nosso pastor, por exemplo, nos convocasse
e dissesse: venham, irmãos, para a igreja e nós vamos ficar em jejum e oração até Deus nos responder? Diante de uma grande guerra que viria, moabitas e amonitas armados, será que a gente ia obedecer? Ou nós iríamos fugir? Ou nós iríamos falar: não, conta comigo não para isso. É sério isso, queridos. Mas aquele povo obedeceu, aquele povo se reuniu, aquele povo se juntou, e aquele povo quis dizer: ei, Josafá, conta conosco. E eles se reuniram no mesmo lugar, como nós estamos aqui nessa manhã, para ouvir o Senhor. E eles começavam a louvar, a louvar, a louvar. Eles começavam a louvar, a louvar. Oh! Eles começavam a louvar e louvar e louvavam na congregação. Enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, enquanto eles oravam, Deus levanta um homem, Jaziel. E no meio da congregação naquele dia, ele diz assim: ei, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, pois a peleja não é vossa, senão a de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para com o povo. Então a primeira instrução chegou. Porque a primeira instrução chegou porque antes eles estavam unidos. Unidos em amor, em unidade, em comunhão, adorando, louvando o Senhor. E a primeira instrução chegou. Qual foi essa? Parai, estai de pé. Queridos, no meio de uma guerra chegando, um exército numeroso contra aquele povo, e a instrução era: fica parado e fica de pé e guarda as armas. Será que nós iríamos obedecer? Nós iríamos falar: o quê? Que instrução que é essa? Tá maluco? Você tá doido? Vou nada, tô fora, tô saindo, não tô nessa não conta comigo não. Mas aquele povo ficou reunido, queridos. Então é para ficar parado? É para ficar de pé? Então nós estamos. E a segunda instrução chegou. Qual foi a segunda instrução? Porque eles obedeceram a primeira. É na unidade que Deus ordena a bênção, querido. E eu vim falar sobre unidade nessa manhã. Sobre unidade, sobre amor. Essa palavra amor ficou banalizada. Nós precisamos amar como Jesus nos amou. Amor sacrificial. Muitas das vezes vai nos custar alguma coisa, sim. Renúncia, dedicação, tempo. E a segunda instrução chegou. Qual foi a segunda instrução? Coloca os cantores na frente para louvar. Coloca os cantores na frente para louvar. Oi? Como assim? Que instrução doida que é essa? Será que ele está sendo guiado por Deus mesmo? Será que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo? Nós podemos dizer hoje, quando nós recebemos uma instrução e nós questionamos a instrução e nós duvidamos que aquela instrução é do Senhor. Parecia ser uma instrução do Senhor. Coloca os cantores na frente para cantar diante de uma guerra. Era ilógico, era arriscado, mas era uma instrução do Senhor. Vocês acham que o povo obedeceu? Os guerreiros atrás, os cantores que cantavam e adoravam na frente. Obedeceram ou não? Sim. E eles começaram a cantar. Vamos imaginar aqui a música que eu estava cantando. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Não vai não! Porque
Eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo. O forte do Senhor. Xera, brá, brá, brá. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Xera, brá, 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 xera. da estéreo faz Mãe de filhos, é o mesmo que brada atual. Não temas, sou contigo. Diga isso! Eu já tenho Um caminho aberto pelas águas. mas não vem. Muitas coisas em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouçamos, Deus te dá escape. E Deus já tem, diga! Eu já Você crê nisso, igreja? o caminho aberto pelas águas. Chegueira, abraço e abraço. Muitas noites em meio ao deserto. Haverá Nuvens que trazem chuva de bênção. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus dá o escape, Deus dá o livramento, Deus dá o escape, Deus dá o livramento. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Confie, confie nele. Chega abraço sobre as riandam bro bro bros. Queridos, o sucesso da missão se revela na conexão. Se conecte. Se conecte de coração. Se una de coração. Cheira abraço. Aleluia. 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 Naquele dia, queridos, a vitória não veio por meio da espada, mas por meio da honra. Por meio da honra. Às vezes a gente está cansado de tanto lutar, lutar, lutar. E quem disse que para lutar é só para permanecer firme, honrando, honrando, honrando. O sucesso da missão se revela na conexão, na honra ao Senhor. Que dificuldade é essa que nós temos nos dias de hoje de honrar? Cheira compreender. Eu dei um bom exemplo agora, não foi, Josafá? Vamos lá para Números 14, do 1 ao 4. Números 14, do 1 ao 4. Acharam aí? Tá aqui no telão? Então vamos lá, Números 14, do 1 ao 4. Olha só. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam. Fala comigo, murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Próximo. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Moisés era um bom líder ou não? Sim ou não? Sim. Moisés era um bom líder. Falava com o Senhor,
recebi as instruções do Senhor. Mas bons líderes precisam também de bons seguidores. Nós precisamos ser bons seguidores também. Consequentemente, seremos bons líderes. Não tem como eu ser uma má seguidora e eu ser uma boa líder. Que onda que é essa? Que coisa contraditória. Boa seguidora eu não sou não, mas líder? Eu sou. É nada. É nada. Quem não sabe ser bom seguidor não sabe ser bom líder não, queridos. E isso é em todos os âmbitos. Eu não estou falando só em âmbito da igreja não. Entende? O povo murmuravam. O povo que participava da nuvem, que os protegia de dia do sol. O povo que participava da coluna de fogo, que os protegia de noite. A sandália do pé não envelhecia, a roupa não envelhecia. E eles murmuravam. E eles falavam que saudade de voltar para o Egito. O sucesso da missão depende também de nós. O sucesso da missão depende também de nós. Que missão é essa? Levar pessoas a Cristo. Trazer a unidade na igreja. Sermos unidos em Cristo. Sermos unidos com nossos líderes. Depende de nós, queridos. Meu Deus! A Bíblia conta que nenhum daquele povo que saiu lá do Egito entrou na terra, a não ser Josué e Calebe. Entende quanto é sério a gente andar em unidade, em amor? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Josué capítulo 6, do versículo 1 e 2. Abre aí, para você acompanhar também. Aleluia. Shekarabrabrabrasorereres. Abriu? Então leia comigo, mas com muita intencionalidade. Leia com intencionalidade. O texto diz assim. Josué capítulo 6, o versículo 1 e 2. Ora, Josué estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. O que o Senhor disse para ele? Eu já entreguei na sua mão. Eu já entreguei na sua mão. Eu já entreguei na sua mão. A cidade estava fechada, as muralhas levantadas, mas Deus disse para o líder: eu já entreguei. Agora leva a instrução para o povo. Eles vão rodear a cidade 6 vezes. No 7º dia eles farão as 7 voltas. E eles irão rodear esses 6 dias calados, quietos. Imagina guerreiros, homens de guerra, rodeando uma terra calados, quietos, sendo motivo de zombaria do povo. Mas eles resolveram pegar junto, eles resolveram se comprometer com a obra, com a causa. E no 7º dia, na 7ª volta, e no 7º dia, na 7ª volta, Josué libera uma instrução. Grita, Israel! Grita, Israel! Receba a instrução do Senhor. Se Deus falou, eu creio. Tudo já está feito, já está feito. Acontecerá. Ele abraçou. Se Deus falou, Ele falou. tudo já está feito.
dia eles receberam uma instrução, eles foram fiéis, eles pegaram junto, existia unidade, existia amor, eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles simplesmente creram, eles decidiram crer. Eu decido confiar, eu decido pegar junto, eu decido somar. Ei, nós somos cooperadores com Cristo. Cooperadores com Cristo. Onde o céu governa, aqui o céu governa. Porque o diabo divide para governar. O diabo divide para governar. Por isso que a Bíblia diz que é na unidade que Deus ordena a bênção. Aqui o céu governa. Nós estamos comprometidos com essa obra, com essa causa do Evangelho de Cristo. Nós resolvemos pegar junto, nós resolvemos acreditar, nós resolvemos não retroceder. Nós resolvemos honrar o Senhor, a nossa igreja. Nós resolvemos honrar o nosso pastor, os nossos líderes, os nossos irmãos. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso. Lá em Mateus, Jesus diz assim: aquele que chamar o seu irmão de louco, corre o risco de ir para o inferno. Isso é sério, queridos. É seríssimo. E quando ele diz isso, quando ele diz assim: a lei dizia, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que irá contra o seu irmão será réu de juízo. E ele continua dizendo: aquele que dizer raça, aquele que disser louco. O que Jesus estava querendo dizer? Que antes de um assassinato acontecer, ele acontece no nosso coração. Quantas vezes nós assassinamos as pessoas dentro de nós? Desprezamos, não acreditamos mais, assassinamos as pessoas dentro do nosso coração. E o Senhor abomina isso. Porque essa pessoa é também a imagem de Cristo. Porque ele também tem o Espírito Santo. Então nós estamos, porventura, negando a imagem de Cristo. Isso é sério. Jesus disse: aquele que chama o seu irmão de louco, ou seja, que traz deliberadamente o desprezo sobre pessoas, o desprezo sobre o seu irmão, mata aquela pessoa dentro de você. Aquela pessoa já não te influencia em nada, aquela pessoa já não tem credibilidade nenhuma dentro de você. Você matou ela dentro de você. Consequentemente, ele também é a imagem de Cristo Jesus, que você está desprezando. E aí Jesus vai dizer: corre o risco de ir para o inferno. É sério, queridos. Nós não podemos mais levar a nossa vida de qualquer maneira, achando que a igreja precisa só funcionar. Nós somos funcionais? Precisamos funcionar? Sim, somos o corpo de Cristo, cada um membros uns dos outros. Então, quando o membro está ali ativo, em movimento, o corpo está funcionando. Mas não é só sobre funcionar, é sobre funcionar em amor. Em amor. A palavra do Senhor diz: o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Só funcionar não adianta não. Tem que funcionar em amor, em unidade, em companheirismo. Vocês estão entendendo? Aí às vezes você me pergunta: Ju, mas por onde que eu vou começar esse negócio? Eu quero melhorar. Eu não quero mais. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim, que o amor de muitos esfriariam. Quem já ouviu essa palavra? O amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Mas não de todos. Nós não podemos deixar o amor esfriar. Nós não podemos, queridos. Nós precisamos fazer o céu governar a igreja.
Quando o céu governa, nós estamos andando em unidade, em amor, em paz, em alegria. Vocês entendem a importância disso? Aleluia. E aí você fala, às vezes você pode dizer, por onde eu vou começar? Que tal nós começarmos nos unindo? Que tal nós começarmos a olhar além do nosso próprio umbigo? Além das nossas próprias necessidades? Que tal nós começar a olhar nos olhos das pessoas e entender que muitas das vezes ele só precisa de um abraço sincero? Maldamos a paz do Senhor muitas das vezes. Andamos como robô. Até máquina funciona, querido. Coloca uma máquina para bombear um coração, ele vai ficar funcionando na máquina. Mas nós somos de Cristo. Nós temos o maior em nós, o amor, o próprio amor. Nós não somos máquinas. Nós somos filhos de Deus. Vocês entendem isso? Que tal nós começarmos hoje? A honra, queridos, sustenta. A honra sustenta o que a unção libera. Tem unção, tem fogo, mas tem honra. Porque a honra vai sustentar o que a unção tem liberado para o povo. O que a unção de Deus tem liberado para a igreja. A honra sustentando. Honra com as nossas vidas, honrando com os nossos lábios, honrando com o nosso coração. E Deus trabalhando por nós, se movendo. Agora lá, João 17, 22. Nós estamos finalizando. Eu quero que você leia essa palavra com muito amor no seu coração. João 17, 22. Olha aqui, queridos, vocês estão aqui? Olha aqui no telão para ser mais rápido. Quem está dizendo isso? Jesus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós o somos. Na minha versão, a versão Ara diz: eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós também somos. Você entende a seriedade dessa palavra? Jesus está orando. Jesus está falando com Deus. E Ele está dizendo assim: Pai, eu dei a glória que o Senhor me deu para eles, para que eles sejam um. Um só pensamento, um só parecer, Eu disse antes, Satanás divide para governar, queridos. Se nós estamos deixando isso acontecer, é por isso que tem muita coisa dividida, travada, barrada. Nós precisamos entender, amém? Amor é uma decisão, a honra é princípio, e a unidade é nossa responsabilidade. Amor é uma decisão, a honra é princípio, mas a unidade é nossa responsabilidade. Amém? João 13, 34. João 13, 34 e o 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns, assim como eu, que também vos ameis uns aos outros. Será que se tornou banal essa palavra em João? Jesus está dizendo: assim como eu vos amei, amém. Para de andar como loucos, sem tempo, sem amor, sem
sensibilidade quanto ao outro. Não é um amor banal, raso que Jesus está falando. Ele está dizendo, como eu vos amei. É um amor sacrificial, que se entrega, que se doa. Cheira brás. Pode ir. Medite nessa letra, queridos. Aleluia. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Diga! Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Diga! Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Agora diga bem forte com tudo que há no seu coração. ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele te ama. Cheia, brando. Queridos, ser parecido com Jesus, amar como Ele amou, andar em unidade, andar em amor, saber honrar, não é uma vestimenta que nós colocamos, não é um acessório que nós colocamos e nós usamos, às vezes sim, hoje não, amanhã talvez, para essa ocasião eu vou usar esse acessório, para aquela ocasião eu não vou usar. Ser como Jesus nos amou, amar como Ele amou, honrar como Ele honrou, é uma decisão, é quem nós nos tornamos. Nós nos tornamos. Não é um acessório que você põe de vez em quando. Hoje a ocasião merece um acessório mais bonito. Hoje a ocasião merece um brilho a mais. Não! É quem nós nos tornamos quando nós o recebemos em nós. Cheira brá. Vocês estão entendendo? Marcos 6, do 1 ao 6. Olha isso, queridos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada?
e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Não é este, olha isso, queridos. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus. E na sua casa. Tinha poder para ser liberado, mas não tinha honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Queridos, olha essa frase. Admirou-se da incredulidade deles. Será que nós temos admirado Jesus? Será que Ele olha para mim e para você e diz: eu estou admirado? Ou Ele diz: eu estou admirado da sua falta de honra, da sua falta de perdão, da sua falta de comprometimento, de só funcionar sem amor. Ele se admirou, mas para o lado negativo. Admirou-se Jesus. Em outro momento ele disse: admirou-se Jesus da fé do centurião. Como Jesus tem se admirado de nós? Positivamente ou negativamente? Muitas das vezes nós estamos fazendo a obra, trabalhando, e porventura pode ser que Jesus olhe e fala: eu não estou recebendo é nada, viu? Eu não tenho nada com isso. Isso é sério, queridos. Para Jesus não importa nós só a gente fazer, não. É como. Não é só eu vir aqui na igreja e bater ponto todo dia, não. É como meu coração está. É como eu estou fazendo. Você acha que para Jesus Ele está importando quantas vezes que a gente vem na igreja? Não, mas Ele quer que nós estejamos aqui em todos os cultos com o coração aberto a Ele, com o olhar atento ao nosso irmão. Porque se Ele precisar de alguma coisa no olhar dele, eu vou entender. E eu vou dizer: eu estou aqui, meu irmão, conta comigo. Não é só funcionar, não. Não é só funcionar, não. É funcionar da maneira correta. Porque até uma máquina funciona. Amém? Acabou. Jesus se admirou, guarda essa palavra, da incredulidade. Tinha poder para ser liberado, gente? Tinha poder para ser liberado? Tinha, mas não tinha honra. Então, onde não tem honra, não precisa esperar muita coisa não, viu? Não precisa esperar muita coisa não, queridos. Às vezes você está esperando demais, mas nós mesmo não está dando nada. Nós está esperando demais, sobrenatural, o extraordinário. Queremos ver o paralítico andar, e ele pode andar. Mas nós precisamos honrar o Senhor, honrar a palavra, honrar os nossos irmãos, honrar os nossos líderes. Se não tem honra, não tem sei não, querido. Não adianta ficar esperando nada não. Uma parte Deus faz, pode ter certeza que a dele Ele faz. Mas e a nossa? Ninguém vai fazer por nós. Último texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Cheira brabrabras.
Fique de pé, queridos. Xerabrabrabras. Eu quero te pedir para você ficar com seu coração conectado. Porque a palavra dele é fiel e é verdadeira. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, capaz de separar alma, espírito, juntas, medulas, pensamentos, intenção do coração. A palavra é suficiente, queridos. A palavra é a garantia. E eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Reflita sobre isso, queridos. Paulo está dizendo: eu rogo por isso. Eu rogo por isso. Se renda hoje, queridos. Deus já transformou o nosso coração de pedra. Nós já não temos mais coração de pedra. Se você precisa liberar perdão, é hoje, é nessa manhã. Reconciliação, manhã de renovo, manhã de reconciliação, manhã de rendição. Manhã de eu pensar na causa de Cristo, não só na minha. E eu quero te chamar aqui, que você quiser receber uma oração. Se você entende que você precisa ser fortalecido mesmo, sabe? Para você correr a carreira com velocidade. A carreira que está proposta em Cristo. Você pode vir aqui na frente. Se você está aqui nessa manhã e ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode vir que nós vamos orar. Se você entende que você precisa ser renovado, receber uma nova unção, você pode vir que nós vamos orar. Agora você que não vira aqui na frente, eu quero que você se junte aí com essa pessoa. Ache alguém e você vai orar. Você vai orar junto com o seu irmão. Tá tudo bem a gente orar com o nosso irmão. Acha alguém aí para você orar. Fica sozinho não. Vem aqui na frente, pode vir. Queridos, vem aqui. Vamos juntar. Vamos juntar. Eu gosto do negócio juntado. Vem cá, vamos orar, gente. Vamos juntar a igreja. Aquele dia o rei falou assim: vamos nos reunir. Aqui, ó, pra cá. Por gentileza. Você vai orar, queridos, agora com intensidade. E você vai profetizar. E você vai declarar sobre a vida do seu irmão. Deus és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, a honra, a glória, a força
você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus.
eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.